Fala galera, beleza? James Freitas na área. E na nossa dica de hoje, na verdade, nossa continuação, né, sobre o modo prog, nós vamos aprender um pouco sobre o modo do amplificador, tá? Para esse exemplo de hoje, eu vou usar esse timbre aqui, tá? Esse FET-Sim, que eu fiz só um ajustezinho só para ele virar polifônico e apenas um oscilador para facilitar o nosso trabalho de entendimento, tá ok? Bom, o que é o amplificador? Certo? O amplificador ele é responsável pelo controle do volume do som, como o som chega no final. Então, por exemplo, se você quer que o timbre ele comece, por exemplo, dessa forma, ou seja, eu toquei, ele já tem som. Se quer que eu toque, ele comece a crescer suavemente. Se eu toco, ele depois termina e soa um pouquinho mais, assim que eu tiro a mão. Então, tudo isso vai ser responsável. Quem será responsável por isso é o amplificador. Para chegar no amplificador, a gente pode ir de page mais, até chegar lá. Ou acessamos menu e procuramos aqui, ó, P-Amp, ou seja, amp de amplificador. Aí o que que a gente chega aqui, ó? A gente entra, cai aqui na primeira parte, que é o Basic. O Basic, ele traz o seguinte: oscilador 1 e oscilador 2. Nesse caso, como eu só estou com um oscilador, ele não me permite até que eu vá com o cursor para lá. Se eu tivesse dois osciladores, ele permitiria que eu botasse o cursor lá e selecionasse oscilador 1 ou oscilador 2. Aqui está o Amp Level. Esse aí é o volume de saída que você está mandando para o seu som, tá? Então, se você quer um volume máximo, volume mínimo e tudo mais, certo? Então, por exemplo, se eu baixo aqui o volume de saída, então eu vou botar aqui Amp 40. Eu tenho um volume bem baixinho. Se eu coloco mais alto, e assim você vai criando o seu timbre. Temos aqui agora o Pan, que está como C64. Isso se chama panorama. O que seria o panorama do som? É quando você pensa num timbre e você quer pensar ele espacialmente. Então, lembre-se que o seu teclado ele tem duas saídas, né? A saída L e R. Então, você pode direcionar o seu som para que um oscilador ou um timbre saia mais de um lado e o outro vá mais para o outro. E assim você pode ter esse controle do seu som, né? Ele está aqui no padrão como 64, ou seja, C64, ou seja, center, ou seja, no centro. Então, tudo está saindo igualzinho nas duas saídas, né? Se você quer que ele tenha um percentual mais para a esquerda, aí você gira e vai colocando o valor mais para cá. Você consegue perceber que ele mostra uma seta que começa a inclinar mais, ó, para que lado você queira. Da esquerda ou para a direita. Ele vai de, eu vou deixar 64, né? Ele vai de 1 a 127. Então, é o jeito do seu comportamento aí, tá? O AMS, você pode, nesse caso aqui, ele de fábrica está como Knob Mode, mas a gente não tem Knob, então a gente vai ignorar aqui, tá? Aqui você tem o Amp Modulation, ou seja, Velocity Intensity. O que que nós temos aqui funcionando, tá? Isso aqui ele está relacionado à modulação que você possa fazer no seu amplificador, tá? Então, o que que acontece aqui? Se você programar algum LFO ou qualquer coisa, você fazer as partes da LFO e não vai tratar, você tem a intensidade. Então, vamos olhar as outras partes e a gente chega lá de volta, já já. Então, o que que nós temos aqui? Aqui é o Velocity Intensity. O que que significa o Velocity Intensity? É a resposta do timbre ao seu toque. Então, por exemplo, se eu coloco o Velocity Intensity, ou curva de velocidade, como alguém fala, ou velocidade, ou seja, a sensibilidade do timbre. Então, ou seja, geralmente você gosta de um timbre que se você tocar suave, ele toque mais baixinho. Se você meter a mão, ele toca mais alto. Tá? Então, na verdade é o seguinte, se você deixar o Velocity Intensity 0, independente da força que eu tocar, o timbre vai ter a mesma sonoridade. Então, tocando fraquinho, tocando forte. Tocando forte agora. Certo? Então, ele tem o mesmo comportamento. Tá? Porque o meu Velocity Intensity é 0. Eu não tenho sensibilidade para o meu toque. Então, toquei fraquinho, toquei forte.
ele não tem sensibilidade. A partir disso, agora, eu começo a aumentar esse valor aqui. Então, por exemplo, se eu coloco aqui 30, toquei fraquinho, ele já começa a ter uma resposta. Toquei mais forte, certo? E assim você vai colocando. Ou seja, se você colocar 100, 99 no caso, toquei bem fraquinho, ele quase não tem som. Nem sai. Toco mais forte, ele começa a chegar. Certo? E o legal também é que você pode fazer esse comportamento inverso. Olha que interessante. Se você fizer com o valor negativo, esse seu comportamento é inverso. Então, olha só, vou botar aqui em menos 50. O que acontece? Quando eu toco fraquinho, o volume vai estar bem alto. E quando eu vou tocando mais forte, o volume vai ficando bem baixinho. Tá? Então, isso é até legal quando você quer fazer um timbre, uma programação onde um se sobressaia de uma forma do seu toque, às vezes na sua combinação, né? Você pode fazer isso, que ele é bem legal. Essa ideia de fazer essa junção. Eu faço o velocity para um negativo, velocity para um positivo. E aí quando eu quero os dois juntos, eu toco no meio termo. E ele fica chegando a esse ponto aqui. Vamos trabalhar com o positivo só para facilitar o nosso entendimento aqui, tá? Então vamos deixar no mais 50. Bom, ele estava no mais 67, então vamos deixar no mais 67. Só para... Certo? Então esse é o nosso comportamento aqui do Velocity Intensity. Então quando alguém fala da questão de sensibilidade do timbre, é justamente nessa parte. Então no Cross você chega nessa parte aqui e acha. Certo? Aqui está falando Keyboard Track, você regular a ação dele no teclado. E aqui nós temos o nosso famoso EG ou envelope, né? Os envolventes ou ADSL, né? Que também a gente fala. E aí a gente tem justamente o nosso comportamento do timbre. Aí aqui entra aquela questão que a gente está falando, como é que o timbre vai se comportar na nossa construção, certo? Então o que acontece? Start time, o start level, desculpe. Start level, ele está indicando 99, ou seja, assim que eu tocar, o timbre já entra no volume máximo. Então por isso que eu toco, eu já tenho volume. Certo? Agora, se eu boto um start level 0, o que vai acontecer? Quando eu tocar, o timbre ele começa fechado. Nesse caso, ainda está acontecendo do som chegar imediato, pelo fato que é o seguinte. Apesar de eu estar com o start level 0, eu tenho um attack time 0 e o attack level 99. Então, a gente vai chegar aqui, por exemplo. Então... eu vou deixar as curvas sempre em 0, só para facilitar o nosso entendimento, mas você pode controlar o formato da curva, que a gente vê graficamente, como ele trabalha. Eu vou deixar em 0 porque ele seria uma curva mais inclinada linearmente, um trabalho mais linear. Mas você pode mudar a forma da curva para que ele vá totalmente para a esquerda, ele se incline e tudo mais. Eu vou deixar em 0 só por questão. Aí a gente tem o attack time. O attack time seria, ou seja, o tempo de que, na hora que eu tocar a nota, ele vai para o nível máximo. Então, por exemplo, como está em 0, ele está indo imediato. Se eu aumento agora este valor, olha só o que vai acontecer. Eu toco e olha o volume. Ele começou a chegar ao volume. Ele começa a crescer. Tá? Eu vou tirar o Velocity, só para a gente ver melhor os comportamentos lá, tá? Pronto, então olha só. Então ele começa baixinho e aumenta. Se eu aumentar mais ainda esse attack time, a gente consegue ver agora. O volume do timbre chegou, ou seja, ele está zerado e vai chegando. Então justamente, esse é o comportamento que a gente tem, por exemplo, dos sons de pad. Ou seja, ele tem um volume fechado e ele se abre aos pouquinhos para poder chegar no nível que você quer. Tá? Claro que aqui eu exagerei. Mas aí fica a gosto, ou seja, um pad você tem geralmente um ataque em 30. Tá? A gente vê já já. O breakpoint, e no caso e o decay time, o que significa aqui? Depois que eu atinjo a nota, ele pode se comportar, eu vou voltar, ele chega num ponto ali. Então, quando eu estou mantendo o decay time breakpoint, é o tempo que ele vai chegar para atingir. Por exemplo, a nota que eu quero. Ele está com um decay time muito alto. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir esse decay time
E você vai ver que é o seguinte, ele vai chegar no volume máximo e vai cair para o volume 65 agora. Então, olha só, seguro e ele vai cair, olha só. Chegou e caiu. Vou aumentar mais esse tempo aqui só para a gente ver ele chegar lá e depois começar a cair, ó. Certo? Como esse valor 65 é muito próximo, a gente não consegue ver bem. Eu vou baixar aqui para 40 e esse aqui eu vou deixar em 40 só para a gente facilitar. Daqui a pouco eu explico esse aqui. Então, olha só agora o que vai acontecer, ó. Certo? Ele deu o pique, foi ao volume máximo e caiu. Vou aumentar esse tempo de queda desse volume aqui. 75, olha só. E aí ele se mantém nesse volume aqui médio que eu escolhi. Ou seja, ele deu um pique, chegou no volume máximo e depois desceu. Isso também é legal, interessante. Para quê? Para que você possa... E aqui você tem o sustain level que a gente vai explicar. Para que você possa, por exemplo, criar um timbre de sopro, por exemplo, que você está tocando a nota, ele vai estar num determinado volume e daqui a pouco você quer que ele cresça, né? O efeito crescente, né? Ou esfosando, né? Que a gente vai ver já como funciona. Eu vou trazer um exemplo para vocês disso aqui, certo? E aqui é a mesma coisa, ou seja, tudo que envolve level é o nível e aqui é o tempo do comportamento que a gente vai fazer, né? O slope time é o tempo que ele vai se levar para chegar no caminho do sustain level que a gente vai ter, ou seja, enquanto eu estou segurando a nota, ele vai se manter nesse volume aqui, tá? E aí a gente tem o release time. O tempo de release é o quê? É o tempo quando eu tiro a mão do teclado que ele demora para que a nota suma. Então, por exemplo, eu vou aumentar aqui o tempo de release. Então você vai ver o seguinte, assim que eu tirar a mão do teclado, eu vou deixar ele no comportamento normal, vou botar os comportamentos aqui nos máximos, tá? Para que a gente ouça bem o que vai acontecer assim que eu tirar a mão do teclado. Então temos com o release aqui, olha só, toquei, chegou no volume. Agora eu vou tirar a mão. Então você viu que ele ainda suou um pouquinho. Vou aumentar mais o release, vocês vão ver ele suando mais ainda. Olha só, vou botar em 80. Então, toquei, chegou, tira a mão. Aí o volume começa a sumir do instrumento. Então, a depender do timbre que você queira um espaçamento, uma espacialidade ou efeito que ele tenha esse comportamento dessa forma, aí você usa o release, né? Então, essa é a ideia. Tá? Então, release 50. Ele corta um pouquinho, tá? Então, se você quer que ele corte imediatamente, você deixa o release 0. Então, tirei a mão, cortou. Se você quer que ele soe um pouquinho, a depender, você vai aumentando esse tempo de release até chegar no ponto que você goste. Tá? Agora eu vou trazer pra gente o quê? O comportamento que eu citei para vocês do esfosando, do metal crescente, né? Então, por exemplo, eu vou botar o start level em 60, certo? O attack level também no valor 60. E eu vou aumentar o attack time aqui um pouquinho, certo? O que vai acontecer aqui, ó? 45. Tá? E aí eu vou usar aqui, ó. Então o que acontece? Eu vou tocar a nota, ele já vai chegar no volume 60 e depois ele vai crescer para o valor 99. Ó, prestou atenção, toquei, aí ele dá crescente. Certo? Eu vou aumentar mais esse ataque para que a gente ouça bem. Então olha só agora. Ó, ele começa no volume. Então vou aumentar mais aqui o ataque para que a gente ouça bem esse comportamento agora. Ó. Se mantém e agora ele vai crescer. Aí ele está crescendo. Tá? Claro que eu estou no volume 60, né? Vou botar um volume menor para que a gente perceba melhor esse comportamento aqui. Então olha só agora, hein? E eu vou diminuir esse tempo aqui para que a gente possa visualizar melhor, mais rápido. Então, olha só, toquei, ele fica mais baixo. Agora ele cresce. Presta atenção que o volume dele cresce por si mesmo. Certo? O slope time, o sustain, você pode também fazer o quê? Você pode fazer isso justamente no sustain level.
Então, por exemplo, eu vou botar aqui no 40 e vou dar o sustain level. Você vai ver agora que ele vai dar uma subida imediata. Depois eu dou o controle aqui, ó. Toquei. Olha, viu? E depois de um certo tempo ele aumentou automático. Vou diminuir esses tempos aqui. Olha só agora. Toquei. Certo? Ele tocou. Demorou um tempinho, ele cresceu. Tá? Agora eu posso fazer o quê? O sustain level, fazer agora o slope time, fazer o aumento agora do volume. Então botar em 40 também. Olha só agora o que vai acontecer. Aí ele deu crescente, ele tocou a nota. Agora cresce. Certo? Então você tem essa ideia. Aumenta. Certo? Então você faz esse ajuste aí para justamente você ter o seu esfosando, o seu metal, né? Né? Certo? Então esse aí é o comportamento que você vai ter, que você vai regular e ajustar. Então você pode fazer isso dessa maneira. Você bota seu ataque, seu tal e chega nesse comportamento. Eu posso aumentar mais ainda esse tempo aqui, ó. Tá? Então o que vai acontecer? Ele vai dar um crescente maior. Cresceu. Certo? E aí é o envelope que você vai ter para ele chegar nessa forma aqui. Tá? Aqui você pode ajustar esse AMS pelo Velocity. Se você quiser que ele, pelo seu Velocity ou qualquer outro botão, você mude esse comportamento, tá? E aí você muda o comportamento que você queira. E aqui você tem o AMS para o ataque, para o slope, como você queira que ele modifique, certo? E aqui nós entramos na página do LFO. O LFO a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre o LFO, como ele vai controlar o timbre, como ele pode modular e tudo mais, e as partes que ele atua, tá? Como ele é possível de atuar. Então, ficamos por isso hoje e até a próxima aula. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, dê o like, compartilhe com os amigos e, no futuro, seja um membro.